Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Educação Física. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, que tenhamos aí uma excelente semana. E nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre as provas combinadas. As provas combinadas, nós temos aí o epitátulo, que é uma prova realizada somente para as mulheres, onde elas deverão aí realizar 7 modalidades do atletismo, que são divididas em 2 dias, e nós temos também o decátulo, que é uma prova somente para os homens, onde eles deverão realizar aí 10 modalidades do atletismo, também divididas em 2 dias. Então, além do decátulo e do epitátulo, nós temos também o pentátulo moderno, que conta também com algumas provas, e nós temos também o pentátulo clássico, tá bom? Nós vamos conhecer então um pouquinho desse universo das provas combinadas. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Vamos ler então um versículo, né? Esse versículo ele é para mim uma oração que o salmista fez e ele é um versículo lindo, muito profundo. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 17, no versículo 8. Lembre-se sempre, tá bom? Que o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal. E que essa venha a ser a sua oração, não só nesse dia de hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? Vamos então falar sobre as provas combinadas. Quais são as provas combinadas, gente? Então, nós vamos falar aí sobre o epitátulo e sobre o decátulo. Mas além dessas duas, nós temos outras aqui que eu havia falado, né? Nós temos também o pentátulo moderno, que no finalzinho desse vídeo eu vou falar um pouquinho o que contém, né, no pentátulo moderno e no pentátulo clássico também, quais são as provas, mas nós não vamos adentrar nesses outros dois, tá bom? Nós vamos hoje adentrar mais no epitátulo, né, que é uma prova feminina para as mulheres, contém aí 7 provas, e essas provas elas deverão ser realizadas em 2 dias consecutivos, ok? E nós vamos falar sobre o decátulo, né? Que são 10 provas, né, realizadas por um público masculino, atletas masculinos. Elas também ocorrem em 2 dias. Essas provas são devidamente divididas nesses 2 dias, né, para que os atletas venham realizar elas. E nós vamos entender como funciona também, né, essa divisão. E antes de tudo, nós vamos falar um pouquinho sobre a regra, tá? Então, eu vou começar falando sobre a regra do epitátulo, né, como ela acontece. E em seguida vocês vão entender aí como que funciona a divisão delas, ok? A divisão eu vou deixar aí um pouquinho para depois desse slide aí. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as regras, tá? As principais regras do epitátulo. No caso, ela é realizada por mulheres, então essa atleta ela deve cumprir as 7 provas nos 2 dias, né? Caso contrário, ela não pode ser considerada como participante dessa modalidade, né? Então, ela começou, ela vai ter que iniciar e cumprir aí essas 7 provas, não podendo ser substituída. Na maioria das vezes, há um intervalo de meia hora entre as provas realizadas no dia, porém, esse tempo também ele pode variar, tá? Não quer dizer que é obrigatório essa meia hora, tá bom? Pode ser reduzido também, como pode ser aumentado, tá? Isso varia muito. Bom, para cumprir as provas, né, de lançamento de peso, lançamento de dardo, salto em distância, salto em altura, a atleta ela tem 3 chances, né, para realizar aí esses arremessos e lançamentos, ok? A conduta desonesta de uma competidora em relação às suas oponentes, né, quando detectada, gera punições também, que vão desde a redução dos pontos até a desclassificação, tá? Então, depende muito da conduta, né? Qual foi a falta ali que ela realizou, né? Então, dependendo dessa falta, ela pode ser até mesmo desclassificada, tá bom? Ou ter somente aí a sua pontuação reduzida. Quem vence a modalidade, no caso aí do epitátulo, é a participante que somar aí o maior número de pontos em todas as provas. Então, como eu havia falado, gente, existem aí
três fórmulas, né? Uma para cada uma das modalidades que tem aí. E aí é avaliado, né? Tem uma pontuação mínima e uma pontuação máxima de cada atleta. Claro, tem atleta que vai se garantir, né? Às vezes em duas provas, muito bem. Em outras, talvez nem tanto. Então, nessas aí que elas têm maior facilidade, é importante que elas tenham um melhor desempenho, né? Porque ela sabe que às vezes em outras provas ela não terá um desempenho tão bom. Eles costumam dizer que essas provas de lançamento, né, as de arremesso, elas são bem difíceis porque são provas bem técnicas. Então não é todas as atletas, né, que conseguem exercer essa técnica com tanta perfeição, quanto ocorre, por exemplo, naqueles atletas que são somente arremessadores ou lançadores, né? Até porque o heptatlo ele conta com várias modalidades. Então, geralmente esses atletas, eles não ficam somente numa prova, né? Eles têm que se desempenhar em várias provas para terem aí um bom resultado, né? Então, eles não se atêm a uma prova só. É claro que aquele que ele tem mais dificuldade, ele vai ter que treinar um pouco mais, não é mesmo? Bom, os pontos das provas, né, são dados aí com base no tempo, na distância, depende de cada prova, né, igual de corrida, vai ser avaliado aí o tempo que a atleta correu, né? E eles são calculados após a realização de cada prova. Então, por exemplo, se eu hoje corri os 100 metros, né? E os 100 metros com barreira, e aí acabou a prova, já existe um aplicativo que elas já conseguem ver qual foi a pontuação dela já naquela prova. Então, assim que termina a prova, os atletas já sabem a sua pontuação, tá bom? E ao final desses 2 dias, eles têm a somatória de tudo, beleza? Bom, em 1964 foi implantado o pentatlo como modalidade feminina nas Olimpíadas. Ela durou por 20 anos até ser substituída pelo heptatlo, né, em 1984, ok? Então, houve essa substituição aí do pentatlo moderno, né, feminino, ele se transformou aí em heptatlo, tá bom? Bom, essas são as regras do heptatlo, nós vamos falar agora sobre as regras do decatlo, né? É também uma prova muito tradicional nas Olimpíadas, né? Marca muita presença no atletismo. O decatlo ele é exclusivamente masculino e foi implementado em 1912. A modalidade ela é composta, aí, como eu já havia falado, por 10 provas. Também são realizadas em 2 dias. Nós vamos daqui a pouco falar sobre essa divisão, né? Como ela acontece. Bom, no primeiro dia os atletas realizam algumas provas, né? Como a corrida dos 100 metros rasos, o salto em distância, o lançamento de peso, salto em altura, corrida de 400 metros. E no segundo dia, os atletas realizam aí as provas dos 110 metros com barreiras, do lançamento do disco, do salto com vara, lançamento de dardo e a corrida de 1.500 metros rasos. Bom, as regras do decatlo são praticamente as mesmas que regem as modalidades quando são praticadas de maneira separada. Então, é as mesmas regras, né? Na corrida de 100 metros com barreiras, 110 metros com barreiras, as corridas de 100 metros rasos, no lançamento do dardo, no salto com vara, é exigido, as regras elas são as mesmas, tá bom? Cada delegação de cada país pode levar uma equipe de no máximo 3 atletas para competir no decatlo, tá bom? Nas provas de corrida, são aceitas até 2 queimadas em uma largada, né? Que é o atleta sair antes do tempo permitido. E não apenas uma, como acontece em outras modalidades, né? Como acontece na modalidade aí da corrida, né? Bom, o atleta ele deve competir em todas as 10 provas, né, para não ser desclassificado no decatlo. Ele tem que ele tem que passar pelas 10 provas, senão ele é desclassificado. Isso faz com que o decatlo ganhe um grande nível de dificuldade, né? São provas que exigem um condicionamento físico, um preparo físico, psicológico,
e emocional muito grande. Às vezes, no segundo dia de prova, o atleta já se encontra em exaustão, né, cansado. E mesmo que depois que termine esses 2 dias de prova, o atleta ainda sente por muitos dias, né, sua musculatura, ele sente aí esse cansaço, essa sobrecarga desses 2 dias de prova, tá bom? Bom, é uma das modalidades dos Jogos Olímpicos que mais exigem condicionamento físico, viu, gente? Resistência e muito preparo aí dos participantes. Desse modo, não é à toa que quem vence uma competição de decathlon, né, quando eles falam que acaba ganhando aí um título de super-herói, né, porque são atletas de alto nível, né, chegando a ser o melhor atleta, um atleta mais completo do mundo. A pontuação do decathlon é calculada ao final também, né, do segundo dia de prova, porém, né, igual eu havia falado no heptathlon, assim que termina a prova, os atletas já têm condição de saber a sua pontuação, tá? Essa pontuação ela é feita muito rápida, justamente porque já existe uma fórmula, né? Eles já têm aí a pontuação mínima e máxima. Então, assim que a prova termina, já se sabe aí a nota de todos os atletas. Bom, embora tenha se tornado uma modalidade olímpica nos Jogos Olímpicos de 1912, o decathlon tem suas origens nos jogos que eram praticados na Grécia Antiga. A diferença é que naquela época era um pentathlon composto por salto em comprimento, lançamento de disco, lançamento de dardo, uma corrida e uma luta. Esse pentathlon começou a ser praticado em 708 a.C. Então, como a gente já trabalhou, já estudou sobre a história, né, do atletismo, a gente viu que o atletismo é o esporte mais antigo, né, que se tem datado. E tem provas, né, como a gente vê o pentatlo, que a gente já vê marcas dele há muitos e muitos anos atrás, tá bom? Bom, até 1908, a modalidade olímpica ainda era o pentatlo. Depois ficou fora dos Jogos até 1912, quando voltou. Já estava reformulado como um decatlo, tá? Então, ela foi formulada, ela passou por esse processo, né? De pentatlo, igual aconteceu no heptatlo também, né? De pentatlo, aí se dividiu, né? Virou aí o heptatlo para a mulher, né? E dividiu aí o decatlo para os homens, ok? Um dos recordistas mundiais mais importantes do decathlon é o norte-americano Ashton Ayrton, que em 2012 superou os concorrentes atingindo a maior pontuação mundial, 9.039 pontos. Bom, uma modalidade aí que exige muita velocidade, força, concentração e todas as características necessárias para os atletas que se dispõem a participar de uma competição de nível tão elevado quanto essa. Então, nós vamos ter as próximas Olimpíadas, né? Deus ajude que aconteça no ano que vem, em 2021. E aí eu gostaria que vocês vissem, né, as Olimpíadas com um novo olhar, né? Principalmente as provas de atletismo, e que vocês consigam aí enxergar a essência desse esporte que é tão variado, né, tão completo, com tanta variedade de provas, e eu acredito que vocês vão ter um olhar muito diferenciado para o atletismo, tá bom? Espero que vocês consigam ver, que vocês consigam identificar o que a gente tem aprendido nesse período, né? E Deus ajude que a gente consiga aí, né, ter as Olimpíadas ano que vem, né? Quando tudo aí se regularizar, ok? Bom, sabe como as marcas transformam em pontos? Então, a gente já havia falado um pouquinho sobre isso, né? Sobre a pontuação, como ela acontece, né? Cada prova é exigido, né? Que o atleta ele realize ali as regras, né? Que ele consiga competir debaixo daquelas regras que compõem aquela modalidade. E cada uma dessas modalidades ela tem uma pontuação, tá bom? Então, as provas combinadas têm como objetivo principal reunir o maior número de pontos, né, originados aí da conclusão de várias disciplinas. Os pontos são atribuídos às marcas dos atletas, consoante os resultados das provas. Então, de acordo com uma tabela que já é elaborada, né, pela Associação Internacional aí, né, Federação Internacional de Atletismo, se os atletas conseguirem algum recorde no mundo,
das disciplinas em competição, elas serão atribuídas como pontos extras, tá? Então, qualquer atleta que bater algum recorde, né, ele ganhar ali com um tempo, né, que não foi ainda estabelecido, ele é o primeiro, ele bateu o recorde, então ele vai ganhar naquela prova pontos extras, ok? A maioria dos atletas do decathlon necessitam de pelo menos, isso é uma curiosidade, tá bom, gente? Eles precisam de pelo menos 5 pares de sapatos para conseguirem cumprir a totalidade das provas, tá? Um par com pequenos pitões para as provas de corrida, outro par para o salto em altura, com pitões no calcanhar e na ponta, um para o lançamento de disco, né, e do peso, com a sola mais lisa, justamente para ajudar ali no deslizamento que o atleta realiza, né, na hora de fazer o arremesso e o lançamento. E um par para o lançamento de dardo com pitões e apoio à volta do tornozelo, né, que é justamente aí também para proteger mais o atleta, né, durante esse giro aí que ele realiza. Né? E no caso do dardo também, né, ele tem um deslocamento aí a ser feito. Bom, nós falamos das regras, né? Nós vamos falar agora da divisão, tá? Como acontece aí essa divisão no heptatlo, tá? Lembrando que o heptatlo é só uma prova feminina. Bom, como vocês podem ver nos desenhos aí do lado, nós temos aí a pontuação, né? Vocês podem visualizar aqui, olha, a pontuação, ó, onde eu risquei, tá vendo? Pontuação máxima nessa prova de 100 metros com barreiras é de 1.520 pontos. Então, essa é a pontuação máxima da prova dos 100 metros com barreiras. Na prova de salto em altura, nós temos a pontuação máxima, que é de 1.498, ok? No lançamento, no arremesso do peso, nós temos a pontuação de 1.500. Nos 200 metros, que é a corrida, né, 200 metros rasos, nós temos aí a pontuação de 1.345. No segundo dia, né, aqui é no primeiro dia, então no primeiro dia as atletas fazem os 100 metros com barreiras, o salto em altura, o arremesso do peso e a corrida dos 200 metros, ok? No segundo dia, ela tem aqui, ó, o salto em distância, a pontuação máxima de 1.520, ela tem o lançamento do dardo, que é 1.500, e ela tem a corrida dos 800 metros, né? 1.250 pontos, tá bom? Então, nós vemos aí a divisão, como ela acontece. Lembrando que a atleta ela tem que realizar essas 7 provas, senão ela é desclassificada. É uma prova que exige um preparo físico, técnico, né, e emocional muito grande de suas atletas, um condicionamento físico muito bom, preparo. São atletas conhecidos, como eu havia falado, como atletas completos, né, por realizarem aí em 2 dias, né, esse volume de provas. E nós vamos ver então mais ainda como ficou essa divisão aí das provas, ó, bem dividido para vocês. No primeiro dia nós temos a corrida dos 100 metros com barreira, o salto em altura, o arremesso de peso e a corrida dos 200 metros rasos, ok? E no segundo dia nós temos aí o salto em distância, o lançamento do dardo e a corrida dos 800 metros rasos. Bom, então agora nós vamos falar sobre o decathlon, tá bom? O decathlon aí nós temos também a divisão, como vocês podem ver no desenho. No primeiro dia, né, os 100 metros. Aqui é a distância, tá bom? Esse amarelinho aqui embaixo é a distância que o atleta tem que percorrer essa prova. O salto em distância também é avaliado aqui a distância, né, os metros que o atleta tem que atingir. É o limite, né, que o atleta tem que chegar para atingir aí a marca, né, da pontuação. Então, nós temos aqui os 18,4 metros no arremesso do peso. Nós temos o salto em altura, né, o atleta ele tem que atingir aí no mínimo 2,21, né, para atender aí. E os 400 metros, né, aqui tá também a marca, né, a marca ideal aí para o atleta entrar nessa competição.
E nós temos também o segundo dia de prova, então nós temos os 110 metros aí com barreira, né, o lançamento do disco, aqui também está a metragem, aqui embaixo, seguindo, tá bom? Nós temos aí o salto com vara, o lançamento do dardo e a corrida dos 1.500 metros, tá bom? Vamos à divisão, como que ficou. No primeiro dia de prova, então, o atleta realiza a corrida dos 100 metros rasos, o salto em distância, o lançamento de peso, o salto em altura e a corrida de 400 metros. No segundo dia da prova do decathlon, o atleta tem que realizar os 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e a corrida dos 1.500 metros. Bom, e aí nós temos as outras duas modalidades que eu havia falado, que é o pentatlo moderno, né? O pentatlo moderno, gente, ele tem, na sua composição, ele tem a prova de hipismo, ele tem a esgrima, né? Vocês já haviam trabalhado esgrima, a gente brincou já de esgrima na escola, né? Fizemos aí algumas aulas, brincadeiras. Tem a natação, tem o tiro esportivo, tem a corrida, né? 3 e 1.000 metros, né? E dependendo do tempo de execução dos tiros. E na modalidade do pentatlo clássico, temos aí a corrida de 200 metros, a corrida de 1.500 metros rasos, o salto em distância, o lançamento de disco e o lançamento de dardo, ok? Então, essas são as provas, né, do pentatlo. Então, nós temos aí o heptatlo, o decatlo, o pentatlo moderno e o pentatlo clássico, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, tá bom? Até a próxima videoaula. Bom, turminha, fique em casa, fique bem, fique com Deus, que o Senhor Jesus abençoe sua vida e sua família. E até a próxima videoaula. Beijos!